capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, o último dos 4 evangelhos do Novo Testamento, óbvio. João, capítulo 6, uma palavra conhecida nossa, e hoje, fé a Deus por aquilo que o Senhor pôde me entregar nessa tarde, através dessa palavra. Graças a Deus por isso. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhes Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Pai, a tua palavra é a verdade, e ela é a verdade absoluta. Fala conosco, nos abençoe. O Senhor me falou esta tarde. Eu te agradeço porque eu fui escolhido para falar nesta noite. Que o Senhor abençoe a tua igreja, desagrava agora os ouvidos, para que possamos ouvir e entender o que o Senhor tem a nos falar. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Queridos, esta palavra é uma palavra muito conhecida. Aliás, essa palavra, ela é o início do meu ministério. Eu já falei aqui, raríssimas vezes, em um aconselhamento, em uma conversa até informal, raríssimas vezes, meus irmãos, eu conversando com alguém sobre a Bíblia, eu não cito esse texto das Escrituras Sagradas. Raríssimos. É um texto, meus irmãos, amadíssimo do meu coração, porque ele é uma grande bênção para a nossa vida. Essa palavra, meus irmãos, do capítulo 6 de João, nós vemos desde do primeiro capítulo, desde o primeiro versículo até o final, até chegar aqui onde nós estamos lendo, meus queridos, o Senhor falando de milagres, Ele falando da operação de maravilhas. Ele multiplicou o pão, andou por cima do mar. Ele, meus irmãos, estava acontecendo aquele dia uma bênção demais. E ele chega em um determinado momento, o discurso muda, o milagre para um pouquinho, congela aí, né? E ele vai falar do pão da vida. E ele fala do pão da vida. Ele fala, meus irmãos, de como seria esse pão da vida, quem era o pão da vida, o porquê do pão da vida. E as pessoas ali ouvindo, uma grande multidão, ouvindo o que Jesus falava. Muito bem. Chega lá nós chegando ali para o final, quando eu comecei a ler aqui esse texto, no versículo 59, no 60 mesmo, ele fala assim: muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Aí, meus queridos,
uma coisa tão impressionante da parte de Deus para as nossas vidas. Os próprios discípulos de Jesus, a palavra está dizendo aqui, que estavam seguindo Ele, que viram o milagre, que viram a operação das maravilhas de Deus, eles, meus irmãos, se viram contra Ele. E falam assim: Jesus, esse discurso seu é muito duro. E viram, e começa, meus irmãos, possivelmente a ir embora. E deixam lá, meus irmãos, Jesus falando sozinho. Alguns vão virando e deixam lá Jesus falando. Jesus está lá falando e tal, e vão virando e vão saindo, e deixam Jesus lá. Muitos, meus irmãos, o abandonam. Abandona Jesus, fala: Jesus, eu estou saindo aí por um período. O filho pródigo fala isso para o pai: eu estou saindo aí por um período, vamos ver o que dá no mundo aí. Jesus, eu estou fora, vai saindo. Sai, meus irmãos, vão largando Jesus. Possivelmente da multidão, meus irmãos, eu mesmo já preguei muitas vezes que todos saíram e ficou somente 12, mas eu não tenho essa prova na palavra de Deus. Não tenho. Não